alguns amigos, sejam bem-vindos, todos que já estão conosco, e aqueles que também chegarão depois, com toda certeza. É, nós, né, como sempre, temos hoje, né, a presença amiga, colaboradora do nosso irmão Marcos Júvios, que ele está sempre conosco, e para nos trazer, para nos auxiliar nesse momento tão difícil que nós e precisamos aproveitar para refletirmos mais sobre esse novo tempo, essa nova forma de nos evangelizarmos também. Eu estava até conversando com ele, não são só as crianças, mas os jovens, os adultos também, a gente estava falando sobre isso. Todos nós precisamos aproveitar esse momento para essa nova perspectiva de evangelização. Eu não vou ficar falando o que tem que falar, senão, né, não tem graça. Então, eu vou pedir, vamos dar início, porque a gente já está com a hora marcada, e vamos pedir, né, ao nosso irmão Elias, que vai fazer a leitura da página de preparo. Pode ser, Elias? Pode, tá ok. Então tá, com você. Tá. O texto é Campo Fértil, de Leopoldo Machado. Inútil improvisar escoras regenerativas para obrigar o endireitamento de árvores que envelheceram tortas. As escoras só asseguram o crescimento correto das plantas novas, evitando que seus caules se desviem do rumo certo. Assim ocorre também com os seres humanos. Depois que as pessoas consolidam tendências e as transformam em viciações que acabam por tornar-se numa segunda natureza, tudo fica sempre muito difícil quando se cogita de reformas de procedimento em sentido profundo. É preciso cuidemos, portanto, da criança e do jovem, plantas em processo de crescimento, ainda amoldáveis e direcionáveis para o bem maior. No jovem, ainda é possível corrigir e compensar falhas e deficiências da infância, mas no adulto, a tarefa de remodelação é normalmente muito mais difícil. Ademais, a infância possui insuspeitados patrimônios de percepção e de passividade, que facilitam enormemente a missão do educador. Do mesmo modo que o entusiasmo e a impulsividade dos jovens representam potenciais positivos para o adestramento de capacidades realizadoras em regime de exceção total. Nada disso é novo, nem temos a presunção de dizer qualquer coisa que não seja um bem sabida. Acontece, porém, que nunca é demais incentivar os amigos em sua tarefa redentora junto aos espíritos que iniciam sua jornada reencarnatória na Terra, necessitados de proteção e de estímulo, de inspiração e de rumo. De tudo quanto empreendi em minha derradeira romagem terrena, o que melhor me resultou não foram as tertúlias que realizei com honestidade e desassombro, nem os esforços que levei a cabo para assegurar ao Espiritismo o lugar ao sol que a evolução geral lhe assinalava. Foi isto sim o que pude fazer pela criança e pelo jovem, matérias-primas que são do grande porvir da humanidade. No meu tempo de homem, muita vez sonhei em ser instalado no mundo um programa ativo e efetivo que visasse a educação plena, em favor dos pequeninos. Agora meu coração se rejubila ao constatar como a casa de Ismael concretiza esse ideal formoso, avançado a passos largos no terreno da orientação e do amparo às novas gerações. Todos sabem essas coisas, e não é senão por isso que tantos recursos se concentram em conduzir a mente infantil e as energias da mocidade para caminhos e metas de acordo com as pretensões daqueles que desejam garantir a vitória de seus ideais, nem sempre construtivos e dignificantes. O fato é que a treva organizada passa dos limites toleráveis em matéria de audácia e temeridade, indo já ao ponto de insuflar esquemas oficiosos de desvirtuamento do senso moral dos infantes, a partir das próprias escolas primárias, num desafio aberto à capacidade de bom senso
das autoridades e do povo de nossa abençoada nação. Será, por isso, indispensável que os arautos do bom combate não se limitem ao esforço construtivo do bem-fazer, mas atentem por igual para a necessidade do esclarecimento público, não fugindo ao dever de tomar posições claras e inequívocas em defesa da família, em sua mais elevada expressão. Juntos seguiremos nessa luta abençoada e produtiva, mesmo porque seremos todos os herdeiros inquestionáveis de quanto agora plantarmos na terra exuberante do presente. Meu fraternal abraço. Leopoldo Machado. Muito bom. Agradecemos ao nosso irmão Elias pela colaboração. E agora nós convidamos a todos para o momento da nossa prece. Vamos unir nossos corações, nossas mentes, para pedir o amparo, a proteção e a presença dos trabalhadores do bem, de nossos amigos espirituais, mas, acima de tudo, de Jesus e Deus, nosso Pai. Vamos falar assim: Senhor da vida, Pai amado, Mestre Jesus, nesse instante aqui, reunidos, amigos, irmãos, trazemos em nossos corações e em nossas mentes a vontade, a boa vontade de refletir, de aprender, de refazer os nossos conceitos, para que possamos melhor trabalhar em nós, com o objetivo de trabalhar nas nossas crianças valores tão essenciais dos ensinamentos do nosso querido Mestre. Nessa nossa humildade, aqui nesse planeta ainda, de provas e expiações, rogamos, pedimos que nesse instante sejamos auxiliados para absorver o melhor que nos for trazido nesta tarde, com a colaboração do nosso irmão Marcos Júlio, para quem nós também pedimos o amparo e a proteção, para que ele seja portador da palavra, do ensinamento, do despertamento, do refletir sobre o que melhor nós temos para melhor ajudar aqueles que serão colocados no nosso caminho, nas nossas casas, neste momento. Mestre amado, que cada um que aqui chegar, que desse momento participar e compartilhar, possa se alegrar por essa oportunidade, aproveitar bem essa oportunidade, porque ela está aqui, nos oferecendo para que possamos, Senhor, realmente nos tornarmos trabalhadores de última hora, com tuas bênçãos, com as bênçãos de nossos mentores, os trabalhadores da Casa de Guia Celeste e de todos aqueles que aqui estão, pedimos a Ti, Jesus, a eles, mas acima de tudo, a permissão para que possamos iniciar o nosso estudo, a nossa reflexão nesta tarde, na santa e bendita paz, que assim seja, graças a Deus. Bom, nós agora temos aqui, nesse momento, que passar a palavra para o nosso irmão Marcos Júlio, né? Ele que fará uso dela. Nós só vamos passar alguns informes que nosso evento terá a seguinte programação. Ele terá 1h20, ou seja, até às 17h25, 17h20, para trazer essa reflexão. Depois,
nós estaremos dando oportunidade ou interação com o grupo para que façam perguntas, colocações ou retirar alguma dúvida. E vai ficar assim a nossa programação hoje. Marcos Juves, um prazer tê-lo aqui de novo, sempre o nosso colaborador maior. É com você a palavra, tá bom? Obrigado, Jesus te abençoe. Obrigado, agradecendo sempre essa casa que aprendemos a amar e que se preocupa muito com o caminho da evangelização do jovem, da criança e também do velho, porque nós evangelizamos espíritos e não corpos. É isso que nós vamos falar aqui. Então, antes de mais nada, quando nós iniciamos, antes da pandemia, né, nós tínhamos uma formatação diferente nas palestras das casas espíritas. Então, era comum, antes de começar um seminário, uma palestra, um curso, o dirigente pedir para desligar o celular. Agora, as coisas são outras. É uma outra tecnologia chegando, incorporando, né, de forma híbrida dentro da casa espírita. Hoje nós pedimos para desligar os microfones. Esse é o procedimento agora do século XXI. E é uma tecnologia que chegou e que as casas espíritas não irão perder. Muitas casas já estão se programando para trabalhar de forma híbrida para frente. As casas espíritas se reinventaram durante esses meses de pandemia, e isso não vai se perder. E o movimento espírita agradece, né? Então, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo, né? Conforme está aqui o título, né? Ferramentas e estratégias de evangelização nos dias atuais. E eu combinei com a Zilda que eu não serei extremamente prolixo em relação às ferramentas pedagógicas, didático-pedagógicas, que estão acontecendo hoje, seja nas escolas, nas instituições espíritas, religiosas, etc. Senão ia ficar um estudo muito enfadonho, muito pesado. Então, o que eu proponho para vocês é trabalhar de uma forma bem interessante, bem lúdica, para que a gente não fique preso apenas a essas ferramentas. Claro que eu vou falar, sim, mas é importante falar da postura do evangelizador, né? Da consciência daquele espírito que se programou na pátria espiritual para ser o evangelizador aqui na Terra, daqueles requisitos que Jesus e toda a equipe de Ismael ainda está confiando, né, nessa sua postura para colocar em ação todo o aprendizado, toda a forma de ajuda possível àqueles espíritos que nós já tínhamos combinado da pátria espiritual, lá na erraticidade, que viríamos na frente e iríamos recebê-lo. Então, toda a equipe de Jesus, toda a equipe de Ismael, confia esse trabalho em cada evangelizador aqui presente. Aproveito até para abrir um parênteses, para agradecer, né, a todos os companheiros do Rio de Janeiro e também aqui de Teresópolis, que nós fizemos o convite para participar desse seminário, que é uma oportunidade, né, que todos nós estamos tendo para reciclagem, né, para a gente se reinventar em relação a uma nova oportunidade de trabalho na evangelização. E muita coisa que eu vou falar aqui não é novidade. Jesus já fazia, e fazia muito bem, né? Então, nós vamos projetar aqui o primeiro slide e vamos dar continuidade para que depois a gente abra para perguntas. Então, se alguém desejar fazer alguma pergunta, já vai anotando, vai agendando aí para que a gente possa conversar. Tem muito material aqui. Por isso, Zilda, eu achava interessante a gravação, né? Para quem, até mesmo quem está assistindo hoje, poder rever, porque tem muita informação para esse período que você me deu de 1h20, né? Que eu vou usar, sim, mas de uma forma racional, tá bom? Então, vamos Marcos, lá. está sendo gravado, tá? Ok, Está sendo gravado. Opa, depois você me dá o... vai pelo YouTube, então, né? Pelo YouTube. Pelo Zoom, mas ele pode ser jogado no YouTube. Ok, então. Então, o primeiro slide já mostra um grande precursor na seara da evangelização, onde, ainda no século XIX, né, ele chega ao Triângulo Mineiro com a proposta de evangelizar, de mostrar
para essa geração que agora está chegando, a nova era, ou a era nova, né? Novas nuances no campo da pedagogia e que ele mostrou com maestria na sua época no Colégio Allan Kardec. É o nosso querido Eurípides. Portanto, o movimento de evangelização infanto-juvenil, independente do nome que utilize, evangelização do espírito, evangelização de almas, pedagogia do sentimento, pedagogia do amor, independente do nome que nós estamos utilizando agora no início do século XXI, representa os primeiros passos que aquela pedagogia espírita, trazida por Eurípides, no seu conceito teórico e prático, está se desenvolvendo. As mocidades e grupos de música, dança, teatro e todas as demais artes são formas de operacionalizar a própria pedagogia espírita. E nós vamos falar de tudo isso. Ferramentas que Eurípides já usava lá no Colégio Allan Kardec. Ou seja, desde 1907, ele já trazia esses conceitos, né? E também nós percebemos que a pedagogia espírita está entranhada no setor da infância, da juventude e até nos cursos, grupos de estudo. Tudo isso aí é evangelização, palestras na casa espírita, atendimento fraterno, assistência espiritual, reunião mediúnica, assistência social da casa espírita, o departamento de arte, departamento de música, tudo isso é evangelização. Por quê? Porque é um processo que o espírito está aprendendo, não daquela forma tradicional, né, mas de uma maneira lúdica, numa escola onde os alunos, que somos todos nós, porque, como eu falei no início, nós educamos, evangelizamos espíritos e não corpos, aprendem trabalhando, participando, colocando a mão na massa, errando e aprendendo. É assim que nós vamos caminhando. E nós podemos afirmar com segurança que a pedagogia espírita, trazida por Eurípides, corresponde ao fruto do trabalho de todos esses espíritos que nós colocamos aqui, essas imagens que nós colocamos aqui. Sob a égide de Jesus, diretor espiritual do planeta, ele manda para a Terra, num processo de aprendizado para todos nós, claro, de forma lenta, mas gradual e constante, né? A presença de Sócrates, Platão, Aristóteles, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Kardec, de Crowley, Freinet e tantos outros pensadores que, nas mais diversas áreas da cultura humana, contribuíram para que esse momento evolutivo do nosso planeta, nesse momento de transição para a regeneração, pudéssemos ter agora novos instrumentos de falar mais de perto a essa garotada que já vem diferente da nossa época. Por isso que nós falamos sempre que a educação do espírito, envolvendo a evangelização, necessita uma nova postura do evangelizador, porque a garotada que está chegando agora, da nova era, do século XXI, não é da nossa época. Portanto, o evangelizador tem que se reciclar, tem que estudar, tem que se preparar para atender a essa demanda que está chegando e dar tudo aquilo que eles necessitam. Não é tarefa fácil, por isso nós vamos explicar o caminho das pedras, segundo os amigos espirituais nos trouxeram. Por isso também esse planejamento, né, que nós vamos tentar passar para vocês, através de um projeto de evangelização, onde vamos trabalhar o espírito propriamente dito, norteará o pensamento evolutivo dessa criança, desse jovem, mudando a sua forma de pensar e de agir. Porque é um trabalho de evangelização que vai tocar o espírito, não vai ser feita de maneira superficial, como era antigamente, mas naquela época procedia, hoje não mais. Por isso, iremos reparar hábitos,
tendências e maneiras de pensar, começando pelo próprio evangelizador. Nós vamos comentar muito aqui da autoevangelização. Como é que eu posso passar algo para outro, para uma outra pessoa, se eu não me preparei, se eu não conheço, se eu não estudei? E hoje, essa garotada, que eu chamo da garotada do terceiro milênio, ela percebe imediatamente quando o seu evangelizador se preparou para a sua aula. Ela sabe, gente. Ela pega rapidinho. Ela sabe se a gente está lá, né, enrolando, enchendo linguiça, e por isso que algumas, já de tenra idade, chega para o pai e diz: eu não volto mais aqui. Por quê? Está faltando alguma coisa na postura do próprio evangelizador. E é isso que nós vamos comentar aqui, tentando quebrar alguns paradigmas e trazendo coisas que Jesus e Eurípides já realizavam naquela época, com toda a tecnologia que está aqui. Então, como o educador poderá contribuir para esse processo? Vamos, então, como eu estava falando de Jesus, nada melhor do que a pedagogia do Mestre Jesus, o maior e o melhor de todos os pedagogos que aqui estiveram na face da Terra. Esses princípios foram diretamente focados para a geração não só daquela época, mas para todos nós. E até hoje, os ensinamentos do Mestre nos chegam como informação nova, atualizando o cenário, tudo bem? Nós estamos agora no século XXI, não mais há 2021 anos atrás, mas muita coisa a gente ainda não entendeu, não compreendeu, e continuamos a buscar o significado de tudo aquilo que ele realizou, falou e pensou. Por isso também a importância da relação teórica e prática. Tudo que Jesus fazia, até os seus gestos, tinha um simbolismo. Então, nisso, todos reconhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Era o que ele falava. E é por aí que nós vamos começar, recebendo aquele espírito que está ao nosso lado, na nossa casa espírita, no nosso lar, que é a primeira casa espírita em que nós devemos evangelizar, é a nossa, dentro da nossa casa, com toda a dificuldade daqueles espíritos que ali estão, que, conforme diz Emmanuel, que chegam até nós pela bênção do esquecimento e, muitas vezes, inimigos do passado. Mas, graças a essa bênção do esquecimento, nós o recebemos como criaturas fragilizadas, né? Inocentes, para educar dessa vez no caminho do bem. E é dentro do lar que começa esse processo de amar ao próximo, porque eles são o nosso próximo mais próximo, né? E vamos falar também do crescimento pessoal. E Jesus identificou e estimulou em cada criatura a oportunidade de encontrar os seus próprios valores. Ele não deixava ninguém triste, em depressão, desanimado. Pelo contrário, ele botava as pessoas lá para cima, porque ele tirava de cada uma delas oportunidade de crescimento para a nossa perfeição. Se existe determinismo na doutrina espírita, uma delas é que nós fomos criados para sermos felizes, para sermos perfeitos, espíritos de primeira ordem, como Jesus o é. E nós vamos ser. Então, Jesus já evangelizava com toda aquela didática que nós vamos falar daqui a pouco, procurando mexer, né, dentro do amor próprio daquela criatura, incentivando para superar as suas dificuldades. Por isso que ninguém era o mesmo depois que encontrava Jesus, não é verdade? Ele valorizava o contato pessoal, né? Jesus é o mestre que convive, que participa, que se preocupa com a aprendizagem dos seus aprendizes. Hoje, nós falamos habilidades intrapessoal, intergrupal. Ora, Jesus já falava isso, já fazia, já exemplificava. Então, ele sempre gostava de estar em grupo. E, quando ficava a sós, ele dava ensinamentos que ninguém esquecia e que modificava, assim, a tendência daquele espírito.
a ação pedagógica de Jesus é uma proposta de educação. Muito antes da tecnologia chegar, ele já ensinava com uma forma diferente, ou seja, de espírito para espírito. Já era uma proposta de educação. Por quê? Porque estava comprometida com a transformação de cada um de nós. O reino de Deus deverá ser construído entre os homens, com os homens, pelos homens e apesar dos homens. E mesmo ele sabendo disso, ele não perdia a oportunidade de mexer com o nosso eu interior. E ele fez isso muito bem. Talvez até por isso ele tenha sido condenado a morrer na cruz, porque para muitos ele incomodava. Aliás, Jesus incomoda até hoje, né? Jesus nos incomoda até hoje. E naquela época, devido à nossa brutalidade na forma de pensar, de ser, de agir, da nossa ignorância espiritual, como ele nos atrapalhava, nos incomodava, o convidamos a ser crucificado da maneira que foi realizado. Toda a sua evangelização era baseada na participação de cada um, como nós falamos. Cada pessoa é um sol, é luz, é sal, é herdeiro de Deus e está fadado à perfeição e à felicidade, como nós falamos. E ele sabia disso, mesmo com aqueles que não entendiam, que o traíram. Mesmo assim, com aqueles espíritos, como Emmanuel nos diz, né, crianças espirituais que nós somos, que não entendiam a sua missão, ele perdoou a cada um. Sua doutrina e sua pedagogia estava alicerçada na visão do homem integral, que Joana de Ângeles chega hoje e nos mostra de uma outra ótica, com uma outra visão, tudo aquilo que Jesus realizava. O momento é propício para nós entendermos isso, de levantar o véu. A partir do momento que o Consolador prometido nos chega, em meados do século XIX, hoje nós temos condições de entender tudo aquilo que ele dizia e que nós não tínhamos ouvidos para ouvir, graças a esse Consolador, que é a doutrina espírita, e os espíritos que vieram ajudar para que possamos hoje compreender literalmente tudo aquilo que o Mestre desejava colocar em nossas mentes, em nossos corações, aliando a razão e a emoção a serviço da busca da perfeição. Muitos dizem, eu penso com o coração. Outros dizem, não, eu sou mais pragmático. Eu penso e raciocino de maneira lógica. O ideal é a gente fazer esse equilíbrio, esse meio termo. É essa busca que nós estamos tentando, a cada encarnação, encontrar. E vamos encontrar, sim. A maneira de Platão, né? Ele trazia também alguma coisa que Platão nos deixou de herança, né? No seu questionamento dialógico, centrada na inter-relação pessoal, na construção coletiva dos ideais de fraternidade, que, na verdade, não é de Platão, é do seu grande mentor, que é Sócrates, né? Sócrates, tal qual Jesus, não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão. Então, Platão nos dá de presente essa análise dialógica centrada na inter-relação pessoal. E nós sabemos como as pessoas são complicadas, como é difícil lidar com muitas, inclusive no movimento espírita. Por que não? Eu costumo dizer nas minhas palestras que existem duas coisas bem distintas: doutrina espírita e movimento espírita. Doutrina espírita é simples, é Kardec, é o Pentateuco kardeciano, as obras do Chico que vieram complementar o projeto do Espírito de Verdade, mas o movimento espírita ele é feito por pessoas, e essas pessoas são conflituosas, são complicadas, né? Por isso, essa preocupação de Jesus nessa construção coletiva e uníssona dos ideais de fraternidade. Mensagem libertadora. Olha a didática libertadora de Jesus.
pela grande finalidade de auxiliar os homens a deflagrarem o grande voo da descoberta da sua condição de co-criadores, porque ele disse isso para a gente. Tudo o que eu faço, vocês poderão realizar. Vós sois deuses, e nós vamos chegar lá, bastando, para isso, usar de bom critério, com bom critério, o nosso livre-arbítrio. Se nós não estamos hoje num grau de evolução que nós gostaríamos de estar, é devido exatamente às péssimas opções do livre-arbítrio que nós tomamos. Portanto, o amor é a base da educação do espírito. Repito, antes de usar as tecnologias que a ciência nos traz hoje, que a informática nos dá, o amor é a base da educação de qualquer evangelizador. Se ele tiver isso consigo, ele será um grande mestre. E também a música, por que não lembrar da música? E poderemos trazer aqui como uma ferramenta pedagógica, por que não? As características da música como ferramenta pedagógica, porque trabalha a sensibilidade do corpo e do espírito. Sempre quando nós vamos a Sacramento, no Colégio Allan Kardec, para beber da fonte, né, da educação do espírito, nós sempre estamos estudando com músicas belíssimas, tocando ao fundo, músicas instrumentais, porque mexe com a sensibilidade do espírito, mostra a importância do corpo para a evolução do espírito. Outro, o importante é sempre enfocar mais o espírito, o seu compromisso perante o lar. Então, as músicas que os evangelizadores buscam e trabalham têm essa conotação, né, perante o lar, perante os pais, perante os acontecimentos do dia a dia, né, e mostrar o seu potencial como espírito perante a vida e a terra que escolheu para evoluir. Por isso que não é qualquer música que nós colocamos na evangelização. E não é também qualquer música clássica. Eu aprendi com um grande amigo, Moacir Camargo, compositor espírita lá de São Paulo, que não é qualquer grande personagem da área clássica, porque muitas vezes eles escreveram, eles faziam composições em momentos de depressão, de dor moral. Então, a música nos deixa para baixo. A música de determinados autores são belíssimas, mas nos deixa para baixo. Então, ele me disse o seguinte: nós devemos escolher as músicas que têm o mesmo compasso da batida do nosso coração. E você, banhando a sua sala de aula, né, com essas músicas, você vai engrandecer o espírito, né? E por isso que eles recomendam trabalhar sempre em sala, utilizando a música ao fundo, bem baixinho. Pode ser até quase imperceptível, mas o ambiente vai estar repleto daquela energia, daquelas ondas de amor que a música vai proporcionar, né? E colocar músicas com conteúdos também para serem discutidos. Por que não? Nós já fizemos várias atividades, né, nas evangelizações que nós participamos, em que nós colocávamos a música e discutíamos a letra. Conteúdo belíssimo para ser trabalhado também na aula de evangelização. E proporcionar a vivência de diversos tipos de vibrações, proporcionando no espírito a percepção das diferenças, né? E, como eu falei antes, escolher uma música que seja também preferida pelo grupo, trabalhando durante determinado tempo para, posteriormente, ser apresentado ao grupão. Muitos sabem que eu já trabalhei muitos anos, 35 anos quase, na Vila Sapê, que é uma comunidade muito carente, e a garotada gosta daquelas músicas mais pesadas, né? Música funk. E por que não? Escolhemos uma música funk e trabalhamos com ela, né, para eles saberem, né, daquilo que eles estavam falando, do que estava atrás daquelas letras. E outra vez, numa atividade aberta a todos, deixamos que eles criassem melodias, músicas, né, em relação ao tema estudado. E surgiu uma música funk falando de espiritismo. E ficou belíssima. O importante é o pensamento, a vibração, o contexto.
e isso eles aprenderam numa aula prática, né? Trabalhando, porque a gente trabalha as imagens mentais que a música desperta. Então, a educação alcança todas as fases da existência, seja da infância, da velhice, do jovem, do recém-nascido, do espírito que está no útero da mãe. Por que não? Também ele está sendo evangelizado. E aí daremos condições para o desenvolvimento e a percepção desse espírito que está começando a vivenciar as coisas aqui da Terra, né? Então, eu convido a vocês a analisarem algumas técnicas de ensino-aprendizado que nós temos hoje, né? E durante esse período de mais de um ano de pandemia, onde muitas casas fecharam, outras estão trabalhando de forma híbrida, mas a evangelização continua fechada, é só pelas aulas online, né? pela internet. Eu convido, então, a gente a avaliar ou reavaliar algumas coisas para pós-pandemia, que já está se aproximando, né? Em breve, todo mundo aí terá a sua segunda dose de vacina, inclusive os evangelizadores, a garotada, aos poucos, vai voltar com mais segurança para a casa espírita, os pais também. Então, nós teremos que preparar esse ambiente para que possamos, em uma nova oportunidade de trabalho, que foi isso que a pandemia nos deu, oportunidade de reflexão, e uma coisa que eu recebi, uma mensagem que eu recebi dos amigos espirituais lá de Sacramento, que devemos deixar de falar, voltar à normalidade. Os amigos espirituais recomendam que nós não falemos essa expressão, porque retomar à normalidade é voltar como estava antes. Então, a gente tem que voltar com uma nova proposta de trabalho, e não a normalidade que era antes, ok? Então, com tanto estímulo audiovisual que as crianças têm hoje, né? Jogos de minigames, videogames, computadores, como é que esse jovem, essa garotada vai ser incentivada a ler, a pegar um livro? É difícil, né? Não é fácil. Então, a biblioteca poderia ser um incentivo de evangelização, porque a casa espírita deveria trabalhar e desenvolver, junto aos alunos, aos evangelizandos, o gosto pela leitura. Eu sei que vai ser difícil, mas se a gente souber trabalhar, começando isso dentro da sala de aula, levando a garotada para a livraria, para a biblioteca da nossa casa, para ver que, olha, o mundo de conhecimentos que estão ali, deixar ele pegar o livro, folhear, porque a casa espírita tem esse papel de desenvolver esse gosto pela leitura, pela literatura, mantendo essa biblioteca viva, interativa, a fim de chamar a atenção dos evangelizandos, de proporcionar momentos agradáveis, na contação de histórias, na oficina de teatro, estimulando a criatividade dos mesmos, assim como as descobertas que o mundo literário pode trazer. Nesse período, quem leu, e eu sei que vocês leram muito, não só obras espíritas, obras de grandes clássicos da literatura mundial, nós viajamos pelo planeta, nós viajamos pelo mundo, em pensamento. Então, nós temos o dever de passar esse prazer para a nossa garotada. A importância sempre de um bom plano de aula. Como educador, pedagogo e professor que eu sou, eu não entendo entrar numa sala de aula sem um plano antes, sem a elaboração de um planejamento, porque esse planejamento está presente em quase todas as nossas ações, não só na sala de aula, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque ele vai nortear a realização daquela atividade ou de qualquer outra atividade que nós estejamos presentes. Portanto, o mesmo é essencial em diferentes setores da nossa vida social, tornando-se imprescindível também na atividade docente ou do evangelizador. O plano de aula tem que ser elaborado em conjunto, com toda a equipe de evangelização, muito antes dos inícios das atividades, para nortear o nosso caminho durante aquele ano e saber para onde a gente vai chegar.
O terceiro item que eu coloco aqui é aproveitando a sustentabilidade que está aí no ar, né? Hoje todo mundo fala de meio ambiente, responsabilidade socioambiental, de sustentabilidade. Então, nós podemos já fazer um tipo dessa atividade, e eu conheci isso de perto numa casa espírita lá em Vila Velha, no bairro de Ibis, né? Do nosso... Ele já desencarnou, né? Um grande companheiro nosso que fazia esse tipo de trabalho com a garotada, de construir brinquedos. A garotada ajudava na confecção dos brinquedos, e se algum quebrasse, elas mesmas, né, poderiam consertar, porque as brincadeiras fazem parte do mundo infantil, como a gente coloca aqui, desde o recém-nascido, né? Então, considerar que os brinquedos também devem estimular a criatividade das crianças é uma ótima opção para se trabalhar o conceito de sustentabilidade, de preservação ambiental, da eliminação de ações predatórias, né, da reutilização, né, do processo de reciclagem, de não jogar fora, porque a classe abastada, média para alta, quebrou, joga fora. Nem doar dá para alguém, joga fora. Então, a gente trazer a importância da reutilização, né, das ações de reciclagem, de reaproveitamento, como nós vimos nessa casa espírita lá no Espírito Santo, né? Assim, técnicas de reaproveitamento podem valorizar as construções de brinquedos através de oficinas de arte, que andam bem esquecidas ultimamente, né? Devido a esses avanços tecnológicos que nós nos referimos, devido à industrialização. Então, vale a pena a gente voltar ao passado, né? Reconfigurando esse tipo de estratégia que foi completamente esquecida dentro da casa espírita. O ensino online hoje é uma realidade. É uma realidade. E muitos de nós temos até dificuldade de dar aula por esse modo, né? Por esse processo, precisando de ajuda até dos filhos, né? Para nos ajudar em formatar a tela, né? De abrir o ambiente online, né? Muitos ainda não dominam. Mas isso, gente, pode ter certeza, veio para ficar. Veio para ficar, inclusive dentro da casa espírita. Certa vez eu conversei, né, Zélia, com você, que mesmo depois que a pandemia acabar, as palestras das casas deverão ser também online, atraindo muito mais gente do que aqueles que frequentavam. Tem casas espíritas hoje que têm uma plateia online, seja no Facebook, seja no YouTube, ou pelo Meet, pelo Zoom, mais de 100 pessoas. E eram casas que não tinham mais de 30 pessoas presencialmente. Isso vai crescendo como uma bola de neve, em progressão geométrica. Então, não tem mais como fugir disso. Inclusive, o evangelizador, que vai ter que dominar essa técnica, essa estratégia de ensino-aprendizagem, que são técnicas utilizadas por vários professores, educadores, evangelizadores, com o objetivo de ajudar o aluno a construir o seu conhecimento. Muito antes da pandemia, já existia o ensino à distância, o ensino online, só que agora elas se intensificaram. Hoje, todo mundo tem acesso a elas. E essas técnicas são essenciais para extrair o melhor aproveitamento do aluno, ajudando a adquirir e a fixar o conteúdo que foi ministrado. A maioria dos nossos alunos tem celular. Por que não usar o celular? Por que não usar o celular como ferramenta de aprendizado? Eles vão adorar. É só ter criatividade e saber e fazer um bom planejamento para atrair a atenção dele em relação a um tema que nós estamos pesquisando, a uma palavra específica, a um personagem da doutrina espírita. Então, temos muita criatividade nesse campo. Basta a gente colocar para fora, não é verdade? E a técnica de ensino-aprendizagem. A técnica ou a estratégia de ensino, nós temos que estar sempre atento, principalmente em 3 itens que eu coloco aqui, e que eu vejo isso na sala de aula, seja como professor profissional, na minha área profissional, ou dentro da evangelização. Isso não muda. Esse cenário não muda. Veja só a letra A. Devemos analisar se ela é realmente adequada para aquele conteúdo
e se consegue atingir de maneira positiva a maioria dos alunos em sala. Às vezes você programa um conteúdo, né, um material maravilhoso, mas não está no nível, no patamar daquela garotada que está na sua sala. Será que vai atingir os seus objetivos? Então, nós temos que conhecer a nossa plateia. Então, nós temos que conhecer o nosso público. Sem isso, a gente não vai ter sucesso. E olha, cada casa espírita, cada sala de aula é um mundo diferente. E se a sua aula, o seu processo de evangelização vai focar o espírito, é necessário que você conheça a sua clientela. Letra B, a idade dos alunos também é importante. A série com as quais eles frequentam as suas salas de aula no colégio da prefeitura, do estado ou do particular. A idade dos alunos e a série na qual eles se encontram é importantíssimo, porque significa que uma estratégia adequada para o ensino fundamental, da garotada até, vamos supor, a quarta série, nem sempre é adequada para o ensino médio, e nem para o pessoal da oitava, sétima, nona série. Então, nós temos que ter esse jogo de cintura. Para isso, nós temos que conhecer o nosso aluno, conhecer as suas peculiaridades. Se possível, conversar com os pais. Né? Muitas casas têm de forma concomitante a evangelização com cursos para os pais. Chamar os pais para conversar, vai conhecer os pais. Isso ajuda bastante. Então, essas fases existenciais, dentro do trabalho do evangelizador, mudando as faixas etárias, tem um compromisso muito grande no processo pedagógico. E nós temos que estar atentos a isso. Por exemplo, na área da infância, né, é a fase de armazenamento de conteúdo de maior importância para o espírito. Nós sabemos que até os 7 anos é aquela fase em que o espírito recém-reencarnado vai somatizar todos os aprendizados dessa encarnação, somando a das outras existências. É a oportunidade da gente virar a chave dentro da memória daquele espírito, levar novos conteúdos, uma proposta diferente na postura ética do campo moral, nos valores da sociedade. Nessa fase é preciso manter um trabalho ativo de educação, quase que constante, quase que, vamos dizer assim, intensivo, para que fique registrado na memória do espírito, com estímulos fortes, com exemplos fortes, né? Dando a ele e ao seu perispírito novas condições de entendimento, direcionando e sustentando o seu pensamento em toda essa existência que ele terá e futuramente também. Então, um bom processo de evangelização, começando, é claro, dentro de casa, porque, eu repito, o primeiro processo de evangelização é dentro de casa. E aí eu vou abrir um parênteses, uma crítica que eu tenho percebido nos meus quase 40 anos, 42 anos de evangelizador. Vamos botar 40 anos, né? Que a pandemia me deixou aí quase 2 anos parado. Nesses 40 anos, o que é que eu percebia muitas vezes? Os pais espíritas delegando à casa espírita, delegando ao evangelizador a missão, a função de educar e evangelizar o seu filho. Ah, mas não é para isso que tem a evangelização na casa espírita? Não. A casa espírita complementa aquilo que começou dentro do lar. Ela complementa, e com muito carinho e muito amor. Complementa. Então, esse trabalho deve começar em casa, de ser responsabilidade dos pais, resgatando o culto do evangelho do lar, colocando a garotada ali para participar. Começa ali. E é complementada com aquele grau
de dedicação dos nossos irmãos evangelizadores numa casa espírita. Você quer aparecer a imagem? Não, eu só quero. Então, o próximo, a adolescência. O período da adolescência. O espírito, nessa fase, precisa de exemplos marcantes para modificar quadros em desarmonia, que está arquivado na sua memória espiritual. Estimular a aquisição de novos comportamentos. E aquele papo, porque nasceu na favela, ele vai ser assim, 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 não é bem assim, não. 35 anos de experiência numa comunidade extremamente carente, onde nós vimos espíritos de escola lá reencarnarem e serem os sinalizadores para os seus pais e seus irmãos e os seus vizinhos. Então, esse papo aí, para nós espíritas, não cola, não é verdade? Então, o evangelizador deve ouvir sempre o jovem para atender às suas tendências e disponibilizar toda a argumentação, sentimento, emoção e exemplo para encorajá-lo e superar as suas dificuldades. Por isso que você, evangelizador, é um farol sinalizador. Não só no contexto familiar dos seus parentes, mas daqueles que convivem no ambiente de trabalho e também naqueles que estão na casa espírita. Um farol sinalizador da verdade. E eles vão te seguir. Nós não falamos no início que nós nos comprometemos com eles, dizendo, pode vir, eu irei na frente e vou receber vocês lá. E eles chegaram. E eles chegaram. Às vezes, você vai dizer, poxa, isso não dá para fazer em uma aula por semana. Realmente é um desafio, como a gente teve na Vila Sapê. 1 horinha de evangelização e eles ficavam a semana toda dentro daquela comunidade. Só Deus sabe o que eles viam, ouviam, faziam. Mas, quando o evangelizador o abraça com carinho, aí ele entende. Aí ele entende a proposta, porque ele sabe que ele está bem amparado e, quando precisar, ele estará ali para socorrê-lo, para superar as suas dificuldades, encorajá-lo. E isso a gente vivenciou. Desses 35 anos que nós chamamos a Vila Sapê como o laboratório espiritual da nossa casa espírita. E na fase adulta? Nós acabamos de dizer, também estão sendo evangelizados. Eles estão sendo evangelizados também, como vocês agora, nesse momento. Nós, né? Estamos sendo evangelizados. É a fase de grandes realizações, de ações construtoras, né? De realizar as escolhas entre a porta larga e a porta estreita e praticar a caridade. Depende do seu livre-arbítrio. O espírito identifica seus verdadeiros objetivos existenciais, entendendo sua programação reencarnatória. O negócio já encaixou. Ele sabe que não está aqui a passeio. O trabalho de educação do adulto conclama sabedoria para realizá-lo em aplicação contínua e participativa da inteligência e da vontade, e de usar sempre para o caminho do bem. Esse é o nosso desafio. Porque muitos têm inteligência, mas usam para o lado negativo. Então, todos estão convidados, independente da faixa etária, todos estão convidados para esse grande desafio de trabalhar na caridade. Já dizia o mestre, né? Fora da caridade não há salvação. Ah, mas o idoso também. O idoso no corpo, porque o espírito está lá inteirinho. O idoso ativo, dinâmico, sente profunda alegria, tem a certeza do dever cumprido em relação ao seu planejamento reencarnatório, que foi elaborado na pátria espiritual. A solidão, o medo, a insegurança aparecem como resultado, muitas vezes, de uma consciência culpada. O evangelizador precisa esclarecer e argumentar ao idoso, incentivando e encorajando com argumentação que venha sanar-lhe os pensamentos estagnados. Vamos mudar, vamos fazer uma faxina nesses pensamentos.
Vamos pensar coisas novas, mentalizar coisas novas. Aí sim é possível. E isso, nós, como pais, como filhos, podemos realizar dentro da nossa casa, com os nossos avós, avós, com os nossos pais mais velhos, nossas mãezinhas. Podemos sempre incentivá-la a ouvir coisas boas no rádio, na TV, na mídia em geral. Por que não? O espírito está ali, latente. Então, vamos rever as nossas práticas. Boa parte disso que nós falamos aí. Nós vimos a influência na infância, na juventude e na fase adulta. Na infância, reuniões que não atraem vai espantar a garotada da casa espírita. Muitos dizem assim, o meu filho ia à evangelização até chegar à faculdade. Entrou na faculdade e subiu. É porque ele já tem um livre-arbítrio mais alto, né? Hierarquicamente mais alto, e falou, olha, eu ia porque a senhora me obrigava, agora eu não vou mais. Então tinha alguma coisa errada ali. Eram reuniões que não atraíam, que não chamava o espírito para a responsabilidade em relação àquilo tudo que se discutia, no nosso caso, da doutrina espírita. As reuniões eram pobres de recursos, sem motivação, muitas vezes não tinham acompanhamento dos pais. Outra coisa que eu percebia também, o pai largava a criança no centro, caía fora e só voltava na hora da saída para pegar. O pai nem sabia o que acontecia lá dentro. E cuidado, hein? Nós que somos pais, aqueles que serão pais, um recadinho para aqueles pais que não são espíritas também, por que não? Porque os seus filhos chegarão à doutrina antes de vocês. É o que está acontecendo em algumas casas espíritas. A garotada da pré-mocidade, da mocidade, está chegando na frente dos pais. E os pais ficam encucados. Pô, como é que esse cara está pensando dessa maneira? Ele está diferente. Eu vou lá nessa casa para saber o que ele está aprendendo lá. Então, o jovem hoje é aquele que está trazendo o pai para a casa espírita. Na minha época era diferente, né? Na época de vocês não era diferente? Agora não. Os jovens estão trazendo os pais da casa espírita. E o mais importante, a faixa etária de muitas casas espíritas está muito alta, a média etária. Nós temos que diminuir. Como fazer isso? Mantendo o evangelizando no grupo da mocidade, envolvendo ele com propostas dentro da casa espírita, assumir deveres dentro da casa espírita, delegar a garotada, somente a juventude, né? Essas preocupações dos nossos dirigentes. Então, repetindo aqui no lance da infância, né? Não há atrativo. Não há atrativo. E a metodologia era aquela de antigamente. Vamos pintar Jesus, vamos colorir Jesus. Não dá mais, né, pessoal? Essa garotada é do 3º milênio. E ela vem com uma proposta de transformar o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e o planeta Terra, efetivamente, no planeta de regeneração. E na juventude, coisa que eu já até comentei rapidamente, reuniões sem participação, onde ele não pode falar, não pode argumentar, evangelizadores sem o poder de persuasão e acolhimento, sem amor, ficando fechado no livro dos Espíritos, ou no Evangelho, sem permitir a divisão de tarefas, assuntos extremamente distantes para a atualidade do jovem de hoje, distante da preocupação da vida do jovem, rodízio de evangelizadores, parece até o atendente do McDonald's, cada vez que eu vou lá, um cara novo me servindo lá, o Big Mac lá. Pô. Cada ano, cada semestre, um cara novo na evangelização. Gente, vamos nos
organizar. Vamos nos preocupar com a evangelização da casa espírita. E no finalzinho da minha fala, eu vou trazer um recadinho de uma pessoa que vocês conhecem e respeitam. Não está sendo dada a devida atenção ao setor de evangelização da casa espírita, com algumas exceções. E na área adulta? Proposta distante das suas preocupações. O cara está lá preocupado lá com os problemas particulares dele, com os seus problemas íntimos, entrando em estado de depressão, que, segundo Divaldo, vai ser a nova pandemia do século XXI, podendo levar até o desencarne. O segundo item vai ser o suicídio. E não é isso que nós estamos vendo com os jovens de hoje? É que a gente não tem acesso às estatísticas do governo, porque existe um código de ética no jornalismo, na mídia, para não divulgar. Mas hoje, os índices de suicídio de jovens estão elevadíssimos, não só no Brasil, no mundo inteiro. Será que a gente não está percebendo isso? Ou não está querendo ou desejando enfrentar essa realidade? E chega na fase adulta, ele diz que não tem nenhuma alegria de estar ali, né? A falta de acolhimento, ele entra e sai da casa e ninguém sabe quem é ele não falou com ninguém, não tem aquele abraço fraterno, claro, não agora, né? O abraço não pode ser fraterno agora. Eu estou falando isso antes e depois da pandemia. Não tem aquela pessoa que dá o bom dia, boa tarde, boa noite, que mostra a casa, que procura saber as dificuldades que aquele irmão foi levado ali, porque hoje, isso quem fala é o pessoal da FEB, e quando eu estive lá recentemente, eu vi essa estatística, eu manipulei isso aí, 85% das criaturas que chegam a uma casa espírita chegam pela dor. Poucas são que chegam para estudar, para perguntar ou por curiosidade. 85%, na verdade era 87, alguma coisa, vamos arredondar para 85%. Chegam pela dor. Então, ela quer um abraço, um aconselhamento, um carinho. Isso eu sei que muitas casas realizam, mas nós podemos começar isso também já com a juventude. Hoje, quase todos os jovens têm esses processos eu estou... um nome aí em inglês, traduzindo seria... não me lembro agora. Conflitos íntimos, né? Traduzindo aí, conflitos íntimos. Que o pai não sabe também trabalhar, e o psicólogo também não. Aí chega na casa espírita e nós temos essa condição, porque nós sabemos que eles são espíritos imortais. E eles podem ser evangelizados, sim. Quais são os caminhos? Já chegando aí para o final, né? Quais são os caminhos, portanto, que nós temos que mostrar ou procurar, né, alcançar? Esse material agora que eu vou falar é da nossa querida Darcy, lá do CERJ, quando ela fez um trabalho muito belíssimo no projeto Semear 2. Ela nos trouxe esses slides que eu fiz uma pequena modificação, uma adaptação. Quais são os caminhos que nós devemos realizar? Primeiro, diretorias comprometidas com a proposta espírita e de receber essa garotada como um ser, sim, que vai integrar a casa, que poderá, sim, trabalhar na casa, mesmo na sua pré-mocidade, pré-juventude ou na sua juventude, como trabalhador da casa. Por que não? Por que não o jovem iniciar a leitura de uma página? O jovem ser convidado para trabalhar na livraria, na parte financeira, já alguns fazem até faculdade, poderia ajudar na parte jurídica, financeira, contábil.
administrativa da casa. Aí, quando vê, perde o talento, né? Isso acontece até nas organizações hoje. O grande problema hoje das organizações é manter os talentos, não é recrutar os melhores talentos, é recrutar e manter os grandes talentos. A Casa Espírita não está fazendo isso. Por isso que algo de empresarial, de raciocínio logístico, estratégico, empresarial, está sendo trazido agora para as casas espíritas através de um trabalho maravilhoso que a nossa equipe do ARAI, da área de ações estratégicas do CERJ, está realizando, de mostrar aos dirigentes, aos diretores, presidentes, ao colegiado de uma casa espírita, que pode haver, sim, estratégias muito bem elaboradas, planejamentos estratégicos muito bem feitos, que irão perpetuar a sua casa. Se dá certo lá fora com as organizações, por que nós não podemos trazer isso para dentro da casa espírita? Ah, mas é um centro espírita. Negativo. É uma entidade que também precisa ser trabalhada com os princípios básicos da administração: planejamento, organização, direção e controle. Senão a casa acaba. E detalhe, se essa letra B não for observada com uma lente de aumento, ou seja, o grupo da evangelização integrado, seja infância, juventude e adulto, a gente vai perder esses talentos. E casa espírita sem mocidade não vai para frente, não vai continuar. Temos muitas notícias de casas que estão prestes a fechar as suas portas porque não tem jovens dentro da sua casa para dar a continuidade. Letra C. Conteúdos doutrinários voltados para os princípios básicos da doutrina espírita, mas envolvendo, contextualizando o nosso dia a dia. Não vai deixar de estudar Kardec, não vai deixar de estudar o Pentateuco, vai trazer isso para o seu dia a dia. A gente consegue fazer isso através do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, através de suas parábolas, nós trazemos para cá. Como não é possível? Formação continuada do evangelizador. Não é para isso que vocês estão aqui hoje? Não é para isso que vocês vieram aqui hoje? Boa vontade só não basta. Tem que aprender a aprender. Tem que aprender a ser, tem que aprender a conviver, tem que aprender a fazer os saberes necessários para que faça com dignidade. Porque Jesus te convida não para quebrar galho, mas para fazer direito, para fazer bem. E ele confia isso em você. Aliás, foi você que disse, lá no seu planejamento reencarnatório, que escreveu que viria para a Terra para ser evangelizador. Foi você que disse que seria. Letra E. Compreensão das necessidades e possibilidades dos educandos em cada faixa etária. E o estágio, né, das idades também espiritual, porque tem isso. Às vezes, aquele garoto lá que tem 10 anos, ele tem mais juízo que você, hein? Às vezes, aquele teu filho de 12, 15 anos tem mais responsabilidade do que os pais. Porque aquela criança de 12 anos não tem 12 anos. É um espírito milenar. Nós sabemos disso. E hoje nós estamos na condição de pais, recebendo esses filhos, como eu falei antes, segundo Emmanuel, pela bênção do esquecimento, trazendo provavelmente aquele meu inimigo do passado, para que a gente possa avançar juntos em harmonia, com amor, fechando, deixando de lado os resquícios de ódio e de rancor do passado. Tem isso também. Às vezes, a idade espiritual daquele seu evangelizando é muito maior. Você que evangeliza sabe disso. Você já vivenciou isso. Uma pergunta que te deixa sem chão. E outro parênteses. Não tenha vergonha de dizer que não sabe. Não, eu vou pesquisar. Semana que vem eu trago. E ai de você se não trouxer.
porque eles vão ficar esperando. Então, você vai ter um trabalhinho de casa, um dever de casa para com ele na semana seguinte. Você não é obrigado a saber tudo. Participação efetiva nas atividades da casa espírita, como nós falamos. Especialmente nas reuniões de socorro espiritual. Por quê? Por que não? Você, com o seu evangelizando... Eurípides fazia isso. Isso ainda é um grande tabu em muitas casas. Ah, mas o garoto ali está com 15 anos, 14 anos, não pode trabalhar em determinados atendimentos especiais da casa. Do teu lado, ele pode. Eurípides fazia isso. Lá no Colégio Allan Kardec, onde hoje são as salas de estudo, lá embaixo do andar do salão onde é feito as reuniões, ali que eram as salas de aula do Colégio Allan Kardec, em 1917, embaixo tinha celas, que hoje viraram salas de cursos, né? Não de evangelização também, mas de muitos cursos também. Na época de Eurípides, aquilo eram celas, onde os espíritos, já acometidos pela subjugação, quando não tinha mais controle de nada, era uma marionete, um fantoche na mão do obsessor, ele era colocado ali por Eurípides, os seus alunos, com a permissão da família, para que durante todo o dia, isso com a ajuda dos alunos do Colégio Allan Kardec, os alunos davam água fluidificada, manhã, tarde e noite, liam o Evangelho, às vezes ao lado de Eurípides, manhã, tarde e noite, e davam passe naquele espírito, manhã, tarde e noite. Quando, em menos de uma semana, ele saía tranquilo e voltava para o seu lar, como se nada tivesse acontecido. E quantos assim foram internados em manicômios, como loucos? Eurípides já socorria esse pessoal com a ajuda dos seus alunos, mas isso ainda é um outro papo para a gente ter. E a família sensibilizada, acompanhando todo o processo. É indispensável o apoio da família. É indispensável que o pai também seja evangelizado junto com o filho. E que nos cursos, nas aulas dos pais, eles tenham o mesmo tema sendo trabalhado, o mesmo tema que está sendo trabalhado dentro da sala da evangelização. Acolhimento fraterno de toda a casa espírita. Estudo teórico e prático da doutrina, como nós falamos, sem fugir da realidade do mundo atual. E o nosso grande dilema hoje nas casas espíritas, o desenvolvimento inter e intrapessoal, seja com os grupos, sejam com as pessoas. Ah, Marcos, você está dizendo que existe grupinhos na casa espírita? Não só grupinhos, mas melindres, coisas daquele espírito velho, daquele homem velho que ainda nos persegue. Infelizmente tem. E nós temos que vencer isso tudo com muito amor e com muito acolhimento, entendendo que todos ali são irmãos. A casa não é do fundador XYZ, a casa é de Jesus. Antes de você construir uma casa espírita, o plano piloto já estava sendo colocado, aliás, já estava sendo divulgado antes de você reencarnar no mundo espiritual. Por isso, pessoal, a gente fala, fechando aqui, a gente falou no início, não é tarefa simples. É tarefa simples para aqueles que perceberam que esta é a verdadeira educação, a educação do espírito. E não de ficar repetindo aquelas aulinhas que a FEB nos dava antigamente. Hoje, você tem toda a condição de montar a sua aula de acordo com o perfil do teu aluno, da realidade da tua turma. Hoje você... Ah, mas o material da FEB é muito legal. Ótimo, usa como base. Mas aquilo é genérico. De repente, não vai caber dentro da tua casa espírita. Mas usa ali como base de algo maior. Mas, antigamente, ficava preso ao estudo de quê? Moisés, Jesus e Kardec. E no outro ano, Moisés, Jesus e Kardec.
Gente, nem eu ficaria nessa evangelização. Então, perceber que a educação do Espírito, é a verdadeira educação. Porém, complexa para aqueles que veem na educação ou na evangelização apenas um meio de robotizar crianças. Elas não chegam à nossa casa espírita para isso. E para continuarem também a serem meros repetidores das palavras de Jesus. Não. Essa garotada é diferente. E vocês que já são pais, avós, que têm irmãos mais novos, tios, sabem o que eu estou falando. É uma garotada diferenciada. Esse desenho, essa gravura, eu costumo sempre apresentar quando a gente fala da Era Nova. É uma gravura que a gente recebeu dos companheiros, isso no início da década de 90, do Grupo Espírita Caminheiros, lá do Paraná, que está super atual. Observem os detalhes do desenho. E, ao chegar lá no Colégio Allan Kardec, essa equipe estava lá e nos presenteou e divulgou, né, para todos aqueles que estavam lá no colégio, junto com a Alzira, né, e os colaboradores lá de Eurípides. Reparem essa multidão amarelada, que está aqui do lado esquerdo, são os espíritos chegando. Olha para onde eles estão indo, ó, para o nosso Brasil. São espíritos da nova era, comandados, veja essa falange espiritual aqui, ó, com uma faixa dizendo Jesus. Eles vindo para cá, ó, vindo para cá. É a turma da nova era, que está sendo convidada a chegar de outros orbes para cá, espíritos que vão nos ajudar a evoluir, e aqueles que já estão em condições de reencarnar no Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. E aqui em cima nós vemos Eurípides coordenando todo o processo, ensino pedagógico do espírito espírita cristão nesse Brasil enorme. E aqui, do lado inferior esquerdo, aqueles que não aproveitaram a trajetória, que não aproveitaram a experiência nessa transição planetária, que serão retirados do orbe para serem convidados a reencarnar num outro planeta muito distante da Terra, como aconteceu com os espíritos que vieram da constelação de Cocheiro. Vocês ouviram falar, né, dos 4 grandes povos de Capela que vieram para cá. Eles serão retirados daqui. Uma nova era que possivelmente vai levar ainda uns 200, 300 anos para que tenhamos de forma completa e devidamente formatada um novo planeta de regeneração. Tudo na natureza é devagar, mas as coisas já estão acontecendo. E aí eu trago a frase que eu prometi a vocês, de um grande amigo nosso, que vocês respeitam imensamente. Não foi o Marcos Júnior que falou, não. Foi ele que disse isso aí, ó. Nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ela infantil ou da mocidade, pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. E tinha gente que pensava que era a mesa mediúnica, né? Vou ler de novo. Nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ela infantil ou da mocidade, pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. Quem falou isso? Esse cidadão aí, ó. E se ele falou, está falado. Quem sou eu para discordar? Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos deram nessa casa, que nós temos um carinho enorme, né? E, segundo o combinado, eu vou deixar agora retornar, né, a Zilda para que ela coordene aí
as perguntas que vocês terão direito a fazer, as dúvidas que queiram tirar. Muita paz a todos e espero ter atingido o objetivo da Casa Espírita. Muito obrigado. Então, nossa, eu estou até emocionada. Muito bom, Marcos Júlio. Excelente, mas a gente vai deixar para fazer essas colocações depois. Vamos dar oportunidade àqueles que aqui se encontram, que estão conosco, a fazer as perguntas ou algumas colocações em cima de tudo, mas de tudo, que foi muita coisa mesmo, que você nos trouxe. Aqueles que quiserem podem abrir o seu microfone e se dirigir ao Marcos Huber, que a gente vai tentar coordenar aqui, para que ele, né, acrescente ou te retire algumas dúvidas que ficaram, ou que também possa, em cima do que ele falou, colocar alguma experiência, que ele trouxe muitas sugestões para o trabalho, né, da Casa Espírita, são sugestões maravilhosas, riquíssimas. E minha fala, agora está com vocês a fala. Quem é o primeiro? O primeiro é sempre mais difícil, depois vai por inércia. Então, vou tirar o carro da inércia, tá? Eu vou falar, Jaqueline. Fala. Jaqueline. Nossa, fala, Jaqueline. Casa Espírita, Eurípides Barçanufo. Essa questão da evangelização durante a pandemia foi um desafio, né? Porque, primeiro, a gente conseguir reunir essas crianças, porque muitas têm uma vida assim, que é um celular para a família inteira, né? Isso. E a gente começou a perceber que a gente podia atender mesmo assim. Para aqueles que não tinham o celular, a gente estava levando material presencialmente, né, quando eu estava entregando a cesta. Era uma forma da gente encontrar com os pais ali, na entrega da cesta, e a gente entregava o material. Então, independente se ele não conseguia estar conectado aos sábados, né, que é o dia que a gente uniu a turma para fazer a evangelização, a gente tinha esse contato presencial quando a gente aproveitava a entrega das cestas. E o que eu percebia, mesmo antes da pandemia, né, uma coisa que eu sempre fui muito observadora, a questão da saúde mental, a saúde psicológica das crianças. Né? Então, quando a gente identificava algum ponto em que teria que ter a intervenção da coordenação, até um apoio psicológico, e isso a gente precisa continuar tendo esse olhar, né? Eu converso muito com a coordenadora, né, que era a Ana Rosa, que a gente precisa continuar tendo esse olhar. Eu sou muito observadora, assim, está ali na tela, eu estou olhando o comportamento, as palavras, porque dá sinais da saúde, né? Dessa parte psicológica. E o que a gente pode fazer, aí eu pergunto para todos, o que a gente pode inserir dentro da evangelização, essa parte da saúde mental? Eu tenho estudado muito Joana de Ângeles, né? Estou estudando a obra de Joana de Ângeles, para mim, primeiro, para que eu possa, de alguma forma, contribuir dentro da evangelização. Né? Estou pensando até em fazer uma segunda faculdade, que é de psicologia, para ficar voltada a essa parte, né, junto à evangelização. Mas de que forma a gente pode contribuir? Né? Eu tenho assim as ferramentas, eu tenho as coisas que eu busco, né, que eu estudo, mas de que forma a gente pode formatar isso, né, numa aula que a gente dá toda semana para as crianças? Jaque, não existe uma receita de bolo para isso. A gente até viu por quê, né? Que cada casa espírita tem a sua característica, tem o seu público, né? Não dá para fazer uma receita de bolo, faz assim que vai dar certo. Isso só através das experiências, dos contatos, da nossa aproximação.
Eu não tenho como te dar uma coisa geral, mas eu tenho certeza que cada um aqui tem uma experiência, pode dar a sua experiência. Olha, eu convivo assim, eu trabalho assim, né? Mas isso a gente só vai conseguir fazendo essa aproximação, evangelizando por amor, abraçando realmente aquela garotada. Eu não tenho condições de te dar essa resposta dizendo, olha, faz assim, né? A gente conseguiu alguma coisa na Vila Sapê, trabalhando durante 30... Olha, tivemos que ficar lá mais de 30 anos, 20 anos, para aprender a trabalhar com aquela comunidade. Então, é difícil, sim, mas você está no bom caminho. Pelo menos você já tem um coração aberto para isso, já tem a boa vontade para trabalhar com isso, mas eu não posso te dar essa resposta como uma certeza absoluta para todas as casas. E eu deixo até aberto aí, se alguém quiser fazer um complemento, uma experiência particular que vivenciou, fica aberto. Mas, entendeu, Jaque? É meio difícil te responder nesse sentido aí, porque é uma coisa única. Cada casa, cada sala de aula é uma sala diferente. É uma sala diferente. Verdade, Marcos, porque assim, quando a gente olha com os olhos de amor, né? Quando a gente vai evangelizar, a gente olha com os olhos de amor, né? Com os olhos que Jesus olha para a gente. E aí a gente consegue chegar àquela criança de uma forma um pouco mais fácil, porque não cada criança tem um aspecto dentro da sala. Sim. E quando a gente coloca o amor, o carinho, aquela questão do abraço, quando a gente tinha ainda, né? Mas a gente ainda consegue fazer isso através do online, né? Com cuidado, com a preocupação. A gente consegue chegar um pouco mais além daquilo que está, não só ali dentro da sala de aula. A gente consegue ajudar até a criança, através dela, a família. Porque hoje a gente evangeliza tanto a criança como os pais na nossa sala. E você tocou num ponto importante, né? Que se presencialmente já era difícil a gente se aproximar de determinadas crianças, umas eram fáceis, né? Outras, esse contato era mais prolongado. No ensino à distância, online, fica mais longe ainda, né? Então, a gente tem que ter muita paciência e, como a gente falou aqui em um determinado slide, envolvendo a família. Porque, muitas vezes, eu chamava o pai para conversar e, olha, na boa, Jaque, você sabe que eu sou verdadeiro. O pai era pior que a criança. Então, eu preferia bater um papo com a garotada lá embaixo, sabe? Na hora do almoço, lá comendo a sopa dele lá, porque o pai não dava para conversar, não. Então, vamos investir na garotada. Aliás, a evangelização é para isso, né? Para investir nessa turma que está chegando aí. E eu acho que eu não perdi a viagem, não. A Lenora tinha levantado a mãozinha, eu não sei se ela desistiu, ficou cansada, aí fica com a mão levantada. Mas a Lenora... Então, vamos ver a próxima aí. Quem é o próximo? O próximo é o Pedro, né? Estou vendo aqui o Pedro Figueiredo. É, Pedro. Pois não. Um grande abraço, Pedro, meu querido Marcos. Pedro, Marcos. só um instantinho, Pedro. O Pedro é o responsável por tudo isso que eu estou falando com vocês. Se eu te falei mal, se eu não fui bem, a culpa é do Pedro, porque foi ele que me trouxe para a doutrina espírita com os meus 17 anos de idade. Então, a culpa é dele, viu, Zilda? Não é minha, não. Pode ir lá, Pedro. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus, Jesus, a todos aqui a oportunidade dessa renovação, né, de mais um encontro para seguirmos essa missão aí do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, num sentido maior, né, de manter essa visão do Evangelho, como Jesus nos ensinou. E eu estou aqui aproveitando só para acrescentar, porque nós estamos num momento e tem um quadro que se chama Regra de Ouro, que foi instituído em 1987 na ONU, e que fala exatamente aquilo que Jesus falou. E a regra de ouro é: faça aos outros o que você fizessem a você. É do artigo Norman Rockwell, Mosaic, está lá nas Nações Unidas.
e que lá se encontram todas as religiões unidas. E foi o que Jesus falou quando perguntaram, né, se ele vinha destruir a lei. Ele disse: não, vim dar continuidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E só acrescentando, realmente, mas esse caminho do entendimento de Jesus, ele mesmo disse que não poderia revelar tudo ainda, né, pela nossa posição evolutiva, e enviaria o Consolador prometido, é o grande dilema da infância e dos jovens, e que a doutrina nos traz através dos fundamentos milenares, está aí depois da morte, a caminho da luz, não são só da doutrina, né, mas trazer de uma forma didática no momento em que o materialismo e o positivismo pessimista ainda estão presentes. E nós ainda estamos vivendo essa transcendência aí que vai durar alguns séculos. E eu queria ressaltar aí muito boa, excelente a trazer esse ponto na evangelização, porque o evangelho, para mim, que eu leio assim as parábolas todo dia, é um holograma. Cada dia eu olho diferente. As parábolas são um holograma. Você lê, abre um dia, é um ensinamento, é outro ensinamento. Então, eu acho que evangelização, no sentido amplo, né, eu que passei por isso, começando na mocidade, me ajudou a vencer muitos dilemas que ainda existem, porque são milenares, mas, felizmente, me ajudaram até hoje em muitas sustentações, dado a fragilidade espiritual, e agradeço a mocidade. Em 1975, numa efervescência filosófica de questões, a gente atravessou e, ao contrário, naquela ocasião, aquilo nos ajudou muito, inclusive a formar grupos fora para estudos não somente de caráter espírita, mas também ajudou também no próprio desenvolvimento intelectual e do ponto de vista instrumental, de seguir a pesquisa, cada um no seu campo. Então, nós não podemos dissociar essas asas do intelecto e da filosofia, e do coração, junto com o trabalho no bem, que é o perfume da filosofia. Então, eu queria agradecer esse espaço aí, porque estava há algum tempo também sem participar de live, e isso aí vai renovando o nosso espírito. Parabéns à casa e ao Marco Juve. Acho que já falei bastante, e a todos vocês. Viu? Muito obrigado. Viu? E você falou num ponto aí muito legal, Pedro, que essa garotada que fica na mocidade, né, vai crescendo dentro da casa, ela pode, sim, assumir esses deveres que a casa vai passar para ela, ou então, como já aconteceu em várias oportunidades, jovens saindo de determinadas casas e fundando outras, aumentando o leque, né, os postes de luz, né, da nossa querida doutrina em várias comunidades, algumas até distantes. Então, tem isso. Às vezes, eles não ficam na casa ali para dar continuidade, mas saem para fundar uma outra casa espírita. Nós temos vários exemplos sobre isso, né? E você lembrou esse ponto aí. Obrigado aí, Pedro. Mais alguém que vai fazer alguma colocação? Fala, Gilce. Eu sou do União e Caridade, Marcos, onde você muitas vezes nos ajuda nos nossos estudos. Sim. E sim. eu gostei muito mesmo, sabe, do que você falou, você explicou muito bem, você pegou pontos excelentes, como sempre, né? Aliás, eu gosto muito do que você fala. Você sabe expressar, você sabe passar para a gente as coisas com mais nitidez, né? Foi muito bom. Nossa casa sempre, desde o ano passado, desde março, que a gente faz estudos online, porque nós sentimos essa necessidade, né? E os jovens também têm, lá também está tudo online, né? Acho que a evangelização dos jovens, das crianças, e como você falou, a importância que vai continuar isso, né? Nós já estamos mesmo pensando nisso, em não parar com os estudos online, ou mesmo quando eu abrir a casa. A gente faz estudos quase a semana inteira, os únicos dias que a gente não tem estudo é terça, sexta e domingo, porque os outros dias todos tem. Hoje tem, até daqui a pouco eu tenho que sair, porque tem estudo do ESD. Então, a gente tem estudo quase a semana inteira, e é excelente, é muito bom. E muitas pessoas, é mesmo como você falou, muitas pessoas, às vezes, não têm condição de ir na casa espírita. Online tem condição em casa de fazer. Né? Então, muita gente faz que não pode ir lá.
Então, é muito importante que todas as casas façam mesmo esses estudos para as crianças, para eles não estão dentro dessa situação da internet, né? Os jovens, eles mexem com isso melhor do que a gente. Com certeza. Então, para eles, eu acho, para eles é fácil isso, sabe? Eles tiram de letra, como eles falam, né? A gente, às vezes, nós, quando começamos, nós, os mais velhos, foi uma confusão para a gente conseguir entrar, era um tumulto, né? Agora não, agora está todo mundo esperto. Os jovens não têm essa dificuldade. Então, eu quis falar mais para isso, para te dar os parabéns pelo estudo, Obrigado, pela Ilse. casa também, Guia Celeste, que eu já fui de lá também. E muito bom mesmo. Um abraço a todos, uma boa noite, tudo de bom para vocês, fiquem na paz de Cristo. Você acabou de criar uma atividade para a garotada da mocidade, essa garotada que lida com a internet, com a tecnologia, sem medo, de começar a montar aí painéis de palestras híbridas, né? Para todos nós, botar essa garotada aí. Tinha uma casa que dizia assim, mas o palestrante fala, mas o slide está lá atrás, ninguém enxerga. Eles criaram uma tecnologia de botar o slide do nosso lado, pequenininho, para todo mundo ver. Então, bota essa garotada aí para trabalhar, pô. A turminha lá da casa faz isso já, né? Eles já fazem isso, sim. Beleza. Eles estão mostrando as habilidades dele, que a gente tem hora que a gente fica até, caramba, como eles fizeram isso? Não pergunta para mim, que eu também não sei. Muito bom mesmo, viu? Então, gente, uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Ô, Gilson, Gilson, um prazer tê-la aqui conosco. Para mim também foi, viu, Gilda? Então, o próximo, alguém mais vai fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida? Zilda, ainda temos tempo. Eu queria. Fala, André. Primeiramente, parabéns, né, pela palestra, né, que eu estou começando engatinhando ainda nesse mundo da evangelização infantil, né? Comecei agora nessa online, né, com as crianças, aprendendo ainda com os evangelizadores da Casa de Guias Celestes. E quando nós começamos online, né, pelo WhatsApp, eu fiquei muito preocupada em relação a como que as crianças iam fazer as atividades que a gente estava enviando para aqueles que não tinham, né, impressora para poder estar imprimindo. E aí, quando você foi falando sobre essa agilidade, né, das crianças na tecnologia, eu me lembrou bastante as nossas crianças, né? Porque enquanto eu estava pensando que eles iriam imprimir, eles estavam editando, né, aquilo que a gente enviava para eles, editavam e reenviavam. Enquanto eu estava pensando que eles iam pegar, alguns pegavam o papel, tiravam foto e enviavam, outros desenhavam no próprio celular e já enviavam para a gente. Então, assim, eles começaram a descobrir coisas novas, né, e se reinventando também, né? Eu queria até saber com você, né, sobre o retorno, né, à casa, né, casa presencial. Eu acho que eles vão sentir também essa necessidade, né, dessa continuidade do online, né, da gente ter, claro, presencial, porque eles também gostam de se ver, de estar perto, de se abraçar, tudo isso. Mas eu acho que eles também vão sentir falta desse contato, né, online, porque eles enviam mensagens para a gente, recebem, a gente acaba tendo um pouco mais de proximidade do que lá no presencial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, bom, depois da pandemia, muita coisa vai mudar, né? Os paradigmas serão quebrados, né? Mas essa tecnologia, essa expertise que essa garotada está tendo, a gente não pode deixar perder. Até mesmo, como eu falei, dentro da evangelização, para fazer pesquisa, usando o próprio celular, né? No momento em que, por exemplo, isso foi até um companheiro nosso que falou há pouco tempo, abrindo um espaço na evangelização de 20 minutos para interagir com os colegas que estão ausentes, até mesmo acamados, que não puderam estar, abrir um espaço ali para interagir com eles dentro do processo presencial, com aqueles que não puderam estar juntos com eles, fazendo com que a amizade continue forte e que eles não vão se afastando, que alguns se afastam devagarzinho, né? Devagarzinho, quando vê, sumiu. Uma forma até de trazer eles para sempre perto de nós, né? Estão morando em outros estados, abrir um linkzinho aí de 20 minutos, né? Que seja,
para poder conversar com esses aí. Mas, olha, a criatividade são de vocês, está aberto. O que cada um vai bolar aquilo que melhor achar. Eu acho que uma coisa é certa: a tecnologia veio para ficar. Isso não vai ser descartado, seja na evangelização da mocidade e até mesmo nas palestras e seminários das casas espíritas. Como eu falei, tinha casa agora que está com 100 pessoas, outro dia teve 150 e não passava de 30 presentes lá dentro. Entendeu? Então, isso a casa mesmo vai descobrir os seus caminhos, mas seria legal, sim, abrir um períodozinho para trazer a garotada e interagir com aqueles que estão lá presentes, sim. Isso não vai faltar, com certeza. Quem sabe até entre as casas, faltar. né? Não é? Isso, pois é. Pô. Não temos a Comerge. A coisa mais difícil, inclusive tem um companheiro aí, que é o Carlos Henrique, que já está com a mãozinha levantada, que eu conheço ele lá do 20º Seu, que é um daqueles que vão à frente lá para coordenar a Comerge. Pergunta a ele o desafio para montar essa primeira Comerge online. Foi um sucesso, cara. Foi um sucesso. E por que a gente não pode fazer isso com vários jovens, né? Com várias casas espíritas num determinado horário? É só combinar na próxima Comerge, vai ter aí. E o tema já foi escolhido, hein? O tema já foi escolhido. Obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada, Andréia. Próximo, quem mais que está com a mãozinha levantada? Pode se manifestar. Está ouvindo? Está ouvindo ou não? Ah, tá. O som está um pouco baixo, cara. A câmera está um pouco distante. Ok. Eu aumento aqui. Mas dá para... Vocês estão ouvindo bem, né? Porque... Sim. Mas só como você falou, o desafio que a gente tem agora, um novo tempo, né? Eu até comentei isso no estudo que eu estava participando, em que nós temos um desafio em relação à evangelização e à divulgação da doutrina, em que nós teremos que ter um modo híbrido. A gente vai ter agora um encontro de Eurípides, na nossa casa, que seria presencial, mas ainda não vai poder ser feito, e nós planejamos de forma híbrida. A equipe vai estar dentro da casa, mas vai ter as câmeras transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Zoom, da participação de todo mundo, das pessoas poderem ter participação. E, desse modo, a gente vai atingir mais pessoas do que seriam. A casa cabe lá 150, 200 pessoas. No último encontro, a gente conseguiu ter mais de 1.000 pessoas participando, né? Fora, seria impossível estar ali dentro. A gente conseguiu fazer um encontro nos moldes do ENEF, da Comerge, de maneira a transmitir a aula de mais pessoas. Gente de outros estados, gente de outros países. E o mesmo acontece com a Maria. Nós temos evangelização das feiras, que é online, e tem crianças de outros estados agora participando com a gente lá. Não só crianças daqui da Jacarepaguá, da nossa casa. Então, é o modo que a pandemia veio, né, um modo muito complicado, difícil, mas apontando o futuro. O futuro, que é isso, você vai divulgar a doutrina e educar o espírito à distância. Não importa se ele vai estar lá no Maranhão, se vai estar no Acre, se vai estar no Rio Grande do Sul. Você vai estar conectado levando a palavra de Jesus, né? Mas, mais do que nunca, atendendo, que o evangelização precisa se aprimorar moralmente e ter educação, ter o conhecimento da doutrina. Ele precisa conhecer a doutrina, mas mais do que nunca praticar, né? Que é o exercício do amor ao próximo, da sua autoeducação. É um desafio que a gente vem tendo conhecimento já há mais de quase 30 anos, né? A gente vai lá sacramento, vai e volta, mas a pandemia fez uma sacude dela. Acorda que vocês estão engateando e agora é hora de praticar, agora é de fazer. E mais do que nunca, hoje até comentei lá no centro, a gente foi fazer o culto de manhã cedo, com a Ana Maria, ela fez o estudo, mas eu fiz a página e eu falei sobre intuição, de atender aqueles que vão chegar à casa espíritas necessitados, com depressão, com angústia, muitos abalados, né, com medo, né, e outros com fome, né,
porque a miséria aumentou. Então, aí o evangelizador vai ter que atender aquele que chega. Não com conhecimento, mas com a palavra, com um abraço, né? Com o atender, o acolhimento. Primeiro você vai saciar a fome, depois você vai saciar o espírito. E muitos vão chegar dessa maneira lá, elas já estão chegando. Estão chegando. A gente não pode esquecer disso. Esse é o maior papel do evangelizador agora, o maior desafio. Porque muitos de nós temos dificuldades, mas esse é o maior desafio que a gente precisa fazer, atender. E você levantou um aspecto que, quando eu conversei com o André, a gente não atentou, né? O André falou, não, de outras casas. Você fala outras casas do município aí, né? Mas não, de outros estados, André, de outros países, né? Esse leque vai se abrir. Olha só a importância dessa ferramenta que não pode ser perdida, né? E realmente a gente já recebeu mensagens de amigos espirituais que, pós-pandemia, a casa espírita que se prepare, porque o público que vai chegar vem carente de amor, de afeto e de consolação. Então, que as casas se preparem para, assim que acabar a pandemia, receber esses espíritos com muito amor e carinho, principalmente no nosso atendimento fraterno. Isso aí, Carlos. Isso aí. Mais alguém que levantou a mãozinha aí? Hervínio, pode falar, Hervínio. Bom, boa tarde ainda, né? Boa tarde. Agradeço aí pelo trabalho de vocês, né? Que está complementando aqui as minhas informações, né? O Marcos falou que a gente já reencarnou, já tendo escolhido o trabalho de evangelização. Eu não sei, não. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Tem dúvida, né, cara? Eu tenho. Eu já estou meio coroão, agora que eu estou começando nessa área, né? Mês passado eu participei de uma capacitação, né, de outra casa, lá do GEPAC, e as meninas dividiram em 4 domingos, que foi muito bom, né? Então, você já vem com uma outra ótica, né? Vai complementando as nossas informações. Mas a questão, inclusive, hoje a gente começou, a minha casa, que é o Jorge Menezes, Centro Espírita Jorge Menezes, começamos hoje a nossa evangelização desse ano, né? Uma questão de preparar, a gente conseguir formar um jeito próprio, né? Como você falou, cada casa tem a sua formação, o seu jeito de passar. Então, a minha dificuldade agora é justamente com as crianças que são filhos de pais separados, né? Que aí no nosso caso aqui, por exemplo, tem 2 crianças que as avós é que são espíritas. Então, quando está na casa da avó, que acolhe a mãe, as crianças participam. Quando vai para a casa do pai, o pai não é espírita, então não faz a menor... não tem a menor vontade que a criança participe. Então, fica esse jogo, né, meio complicado da gente lidar. E eu também não sei lidar com esse público, né? É um desafio, Hervino, porque a formatação das famílias hoje é meio complexa. Não é como da nossa época, não. Tem crianças que têm 3 pais, sei lá, não sabe nem quem é o pai dela também. Tem isso também, né? Então, é difícil a gente conviver com isso aí. É muito complicado, mas chegando com amor, com carinho, a gente vai absorvendo, né? A gente vai amparando, porque a estrutura familiar, que é a célula máter da sociedade, no momento ela está meio quebradiça. Nós temos que fortalecer. Nós temos que fortalecer essa área da família, sim. Porque a gente vê aí, como eu falei, às vezes nós chamamos os pais, os responsáveis para conversar, eles estão piores que os filhos. Então, a gente tem que procurar investir nessa garotada que está chegando à nossa casa. E, olha, essa informação não sai da memória do espírito. Às vezes ele sai da casa, fica 15 anos fazendo lá as besteiras dele, mas, às vezes, ele para e sabe, poxa, eu não devia fazer isso, eu aprendi com o tio, com a tia, que não deveria, porque a semente foi plantada. Essa é a nossa função.
Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um vai fazer o que deseja com essa informação. Nós temos que dar a semente, foi isso que nós prometemos a eles, né? E por isso também que a gente não pode fugir do compromisso. Muitos companheiros, não dá mais para mim, aí larga e tal. Compromisso é compromisso. Você assumiu, assinou carteira lá com Jesus e reencarnou aqui para assumir a função de evangelizador. Então, e aqueles espíritos confiam em você. Por isso que hoje a evangelização, além da tecnologia que nós falamos aqui, tem que ter também o viés do amor. Eu até falei com isso com a Zilda. Zilda, eu vou tentar mesclar isso aí, não vou falar só de ferramentas, né, ligadas à educação dos dias atuais, que isso você pode pegar em qualquer lugar, até na internet. Vamos mesclar isso aí com o que melhor a gente pode dar, o que melhor a Casa Espírita pode dar. Não é só tecnologia, porque ficaria uma coisa fria. Ficaria o que falta dentro das paredes da evangelização, além da tecnologia, que hoje nós vimos que não dá para ser diferente, é amor. É amor. É esse o primeiro compromisso teu. Então, você não chegou tarde, não, Evelyn. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Bom, meus amigos, nós estamos chegando ao finalzinho, dá vontade de ficar aqui muito mais tempo, né? Mas eu vou agora, Júlio, nós estamos encerrando, como eu falei. Se você quiser fazer algumas considerações, depois eu vou passar a palavra para o Joel, que também vai fazer a da casa, tá bom? Você está com a fala agora para fazer algumas considerações, caso você queira. Eu só agradecer aí, né, o convite de vocês, né? E eu espero ter contribuído de alguma maneira contribuído para que vocês possam dar continuidade a esse trabalho maravilhoso aí que vocês realizam na Casa Espírita de vocês. Muita paz a todos, um grande abraço. Então, vamos passar a palavra para o Joel. Bem, boa tarde ainda, né? Ou boa noite. Boa tarde, boa noite para todos. Em nome da diretoria do Guia Celeste, Grêmio Espírita Guia Celeste, a gente agradece ao Marcos Júver pela excelente orientação que está nos trazendo hoje, fundamental, como ele mesmo disse, para dar continuidade à nossa casa e a todas as casas. Senão abre um hiato, né? Abre quase que um abismo na vida, no segmento da vida das casas espíritas. E, como ele disse, como é fundamental, essencial, a preparação e manter jovens e crianças na casa espírita, também é fundamental um trabalho como esse, que vem orientando como fazer com que isso aconteça. É essencial, é fundamental o trabalho do Marco Júver, ainda nesses tempos de dificuldades maiores que estamos enfrentando. Então, que Deus possa abençoá-lo cada vez mais e que ele possa levar esse trabalho bem organizado que fez hoje. Não é que ele não faça outros dias, mas como foi para nós, essencialmente para nós, nós estamos agradecendo esse trabalho muito bem organizado, muito bem preparado. Parece que ele está dando aula para as crianças e adolescentes, que foi com muito amor. Então a gente agradece a diretoria da Casa Espírita por planejar e programar esse trabalho, que observamos que não só foi para os trabalhadores do Guia Celeste, mas para outros que vieram assistir. E nós aí observamos como é importante, como essa orientação atrai pessoas de diversos lugares para melhor produzir trabalhos e serviços, como disse o Marco Júver, né? Alcançando mais eficiência, mais eficácia, para poder melhor qualificar a vida no planeta Terra. Que Deus abençoe a todos. Bom, eu não poderia deixar de agradecer, né? Porque tudo que ele falou, que ele trouxe aqui, mexeu muito fundo comigo. Eu agora estou evangelizando, mas né, a casa precisa, a gente, né, se coloca para isso. E todas as ferramentas, todas as estratégias, toda a fundamentação do que ele trouxe aqui,
olha, tem sim prazer, falou fundo ao meu coração, porque é tudo aquilo que eu acredito como professora aposentada, né? Já trabalhei muito com crianças, e cada fala dele me lembrava do meu trabalho, e como é importante, eu quero ressaltar duas coisas, a música, nossa, isso aí é essencial na evangelização. E outra coisa, a leitura, a organização de cantinhos de leitura, projetos que envolvam as crianças para isso, porque a gente tem que deixar um pouquinho o celular. O celular é importante, mas o manuseio do livro é assim, essencial. Então, assim, a gente agradece muito, muito, muito mesmo. Foi assim, um trabalho que nos trouxe muitas informações, e com certeza nos auxiliará, não só agora, mas futuramente. Essa é a minha fala, a minha gratidão a você, nosso amigo da Casa de Guia Celeste. E aproveitando que você falou do livro, ontem começou a nossa Bienal. Eu convido a todos vocês. Isso. Olha, os livros estão em promoção, aqueles que querem fazer adquirir novos livros para a sua biblioteca da Casa Espírita ou na sua casa mesmo, aproveite que os preços estão bem interessantes. Tá? Começou ontem, tá bom? Isso. Nós agora vamos convidar a nossa irmã Andréia a fazer a nossa prece final. Pode ser, Andréia? Claro. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus. Primeiramente, gratidão, Senhor. Gratidão por esse final de tarde, início de noite. Gratidão pela oportunidade das palavras do nosso irmão Marcos, que possamos ouvir, aprender, e que essa semente, Senhor, que foi plantada em nossos corações, possa crescer e dar bons frutos. Para todos aqueles, Senhor, que venham até nós, em busca de auxílio, de uma palavra. Fica conosco, Senhor, nos fortalecendo nessa caminhada. Pois é um caminho, Senhor, que sabemos que é difícil, mas é belíssimo e importante levarmos a Tua palavra a cada, Senhor, cada criança, a cada jovem, a cada adulto, Pai, a cada idoso. Nos fortaleça, nos abençoe, nos ampare, nos dê sempre a sabedoria em cada momento, Pai. Gratidão, gratidão e gratidão. Que assim, Senhor, graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã André e agradecemos mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco. Que tenham um final de tarde, noite, né, abençoada, em suas casas, em seus lares. E um beijo no coração de cada um também. Hervínio, um excelente final de semana, querido. Andréa Jorge, final de semana maravilhoso. Marco Júver, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso pedido. Obrigada. Eliette, Eliette.